Boa tarde, galera. Estou aqui direto do Centro-Sul, onde nessa tarde eu estava fazendo no Instituto Estadual de Educação a prova de Química. Uma prova de Química que a gente não pode considerá-la tão difícil nem tão fácil. Foi uma prova de Química, como vocês puderam constatar, bastante trabalhosa. Uma das questões que me chamou muita atenção foi a questão que falava sobre o ácido fólico, cuja fórmula estrutural eles forneceram para vocês e ela está aqui no quadro, como vocês podem perceber. Eles dividiram essa fórmula em 3 blocos. O bloco 1, o bloco 2 e o terceiro bloco. Ele ainda falava que o ácido fólico é uma substância hidrossolúvel, portanto, solúvel em água. Ou seja, uma molécula com caráter polar. E aí ele fazia várias afirmações a respeito do ácido fólico. Dentre elas, a primeira afirmação que ele fez afirmava que na molécula existiam 6 ligações π. Então, para lembrá-los, a ligação π é quando nós encontramos ou ligação dupla ou tripla na cadeia. Nessa molécula nós só encontramos ligações do tipo dupla. E são encontradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Lembrando que a carboxila, cada carboxila dessa, que é o C-OH, apresenta uma ligação π. Portanto, a primeira afirmação não estava certa, ela estava errada. A segunda afirmação falava que no bloco 1, portanto, nessa parte da cadeia aqui, nós encontrávamos uma hidroxila fenólica. O que é hidroxila fenólica? É quando o OH vem preso diretamente a um anel aromático. E essa cadeia, apesar de ter nitrogênio, ela é aromática, pois há dupla e simples alternando dentro do ciclo. Portanto, eu tenho aqui sim uma hidroxila ligada a um anel aromático. Portanto, essa afirmação número 2 era correta. Depois ele falou a respeito da 4, a afirmação de número 4, falando que pelo fato dessa molécula ser polar, ela interagia com a água através das forças intermoleculares de pontes de hidrogênio. Também verdadeira. Essa molécula, como vocês podem perceber, tem vários pontos dela, hidrogênio ligado a nitrogênio, formando pontes de hidrogênio. E a molécula de água também apresenta pontes de hidrogênio. Portanto, a interação entre o ácido fólico e a água é por pontes de hidrogênio. Portanto, a afirmação 04 também era verdadeira. A 08 ele fala sobre a hibridação do carbono. Ele afirmava que no bloco 2, portanto no meio da fórmula, nós encontrávamos um carbono sp2. O que é o carbono sp2, gente? Carbono sp2 é aquele carbono que apresenta uma ligação dupla e 2 simples. E como vocês podem perceber no bloco 2, nós encontramos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carbonos sp2, mais um aqui 7. Então a afirmação era falsa. Não tem apenas um carbono sp2, mas sim 7 carbonos sp2. Outra afirmação ainda a respeito dessa questão é a número 16. Falava que o bloco 3 existe um carbono assimétrico ou quiral. Bom, o bloco 3 é esse bloco aqui. Carbono assimétrico eu tenho um sim. Qual é o carbono assimétrico? Esse carbono aqui. Ele está preso ao H, que é um ligante, a carboxila, um segundo ligante, ao ligante de baixo e ao ligante de cima. Portanto, 4 grupos ligantes diferentes. Portanto, no bloco 3 nós encontramos sim um carbono quiral. E a 32 falava que toda molécula apresentava 4 carbonos sp. Carbono sp existe quando na molécula nós encontramos o carbono ou com 2 duplas ligações ou com uma ligação tripla. Não é o caso do ácido fólico. No ácido fólico eu só encontro carbonos com uma dupla e 2 simples. Portanto, nós encontramos carbonos sp2. Até encontramos carbono sp3. No caso desse aqui, o CH2. Nesse caso aqui, o CH, ou CH2 aqui e o CH2 aqui também. São sp3. Então, eu tenho carbonos sp3 e também carbono sp2. Carbono sp não existe nessa molécula, portanto, a afirmação é falsa. Uma outra questão que também me chamou foi a questão relacionada à explosão do TNT. Ele falava que o TNT encontrado nas minas terrestres sofreu uma explosão e a hora que essa explosão ocorria, a reação fornecida pelo problema ela era essa que está sendo indicada no quadro aqui, vocês estão verificando. Nessa reação nós temos a proporção de 2 mols de TNT, formando 3 mols de N2, 5 mols de água, 7 mols de CO e 7 mols de carbono. Pois bem, essa era uma das questões que mais dava trabalho para a resolução, porque era uma questão que envolvia cálculo estequiométrico. E na questão, o autor dela
resolveu colocar várias massas diferentes. Ele perguntou, por exemplo, qual era o número de mols de gases produzidos por essa reação. Ele perguntou qual era a massa de água que a reação gerava, qual a massa de carbono que a reação gerava, em função de massas diferentes de TNT que ele apresentou para a gente. Um dos itens da prova, que talvez dessa questão que eu poderia considerar como sendo mais simples, foi de falar que ela era uma reação que envolvia oxidação e redução. Isso nós encontramos aonde? No elemento químico carbono e no elemento químico nitrogênio do TNT. No carbono, a sua carga passou de mais 2 para 0. Portanto, de mais 2 para 0, a carga sofreu uma diminuição em seu valor. Quando a carga sofre uma diminuição, nós temos um processo chamado de redução. Enquanto que o nitrogênio passou de menos 3 para 0. De menos 3 para 0, a sua carga elétrica aumentou. E pelo fato da sua carga elétrica ter aumentado, nós temos um processo de oxidação. Portanto, essa afirmação era perfeitamente correta. A reação trata-se de uma oxidação e redução porque nós temos um elemento sofrendo oxidação e um outro elemento sofrendo redução. Galera, uma questão também relativa a pilhas. O exercício, a questão, trazia uma tabela com várias semi-reações de redução e seus potenciais de redução de várias espécies químicas. Do zinco, do cobre, do manganês, por exemplo, do iodo. E ele fazia várias afirmações sobre essas espécies químicas na questão. E uma delas que me chamou a atenção foi o item 01. Ele falava que uma pilha de Daniell, formada por zinco e cobre, tinha como representação oficial essa que está aqui no quadro. Ou seja, o zinco passando de 0 para mais 2, oxidando, e o cobre passando de mais 2 para 0, reduzindo. Essa afirmação era verdadeira. Nessa pilha, o zinco atua como ânodo, que sofreu oxidação, e o cobre atua como cátodo, pois ele sofreu redução. Galera, e amanhã? Amanhã é o último dia da prova da UFSC. Amanhã também é o último dia de aulão. É indispensável a presença de vocês amanhã aqui no Centro-Sul. Amanhã nós vamos ter o aulão sobre as discursivas, nós vamos ter alguma coisa sobre redação. Então é fundamental que vocês venham. Amanhã estão em jogo muitos pontos na Federal. Amanhã é a prova decisiva. Estou esperando vocês aqui para minha aula, meu aulão de discursiva, e todos os professores estão esperando vocês aqui para a gente fechar esse ciclo maravilhoso que foi o ano de 2012, e com certeza vai ser o ano da aprovação de vocês para a Universidade Federal. Um beijo, um abraço e até amanhã.